Vamos de mais exemplo resolvido aí, né? Para a gente ter um esclarecimento melhor sobre a questão da velocidade escalar média. Nós vamos ver esse exemplo aqui. Olha. Um móvel com velocidade constante efetua um movimento retilíneo no determinado referencial. Suas posições variam com o tempo conforme os dados mostrados na tabela. Então, aqui na tabela, observem que nós temos tempo em segundos e espaço em metros, não é isso? E o que está pedindo? Que nós determinemos a posição inicial e a velocidade escalar do movimento. Como é feito esse cálculo aí da posição inicial e a velocidade escalar, né? A posição inicial do móvel é obtida quando o tempo é igual a zero. Logo, a gente vem aqui e verifica qual é o valor em metros, né? No caso aqui, o espaço em metros que está relacionado com zero, que é 5 negativo. Então, a gente diz que o tempo igual a zero implica em espaço zero igual a 5 negativo metros, né? Ou metro. E já a velocidade escalar do movimento, a gente pode pegar qualquer valor que relacione aqui espaço e tempo, né? Pegando quaisquer valores, 2 valores de espaço e 2 valores de tempo, a gente chega aí nessa velocidade escalar do movimento, tá? Então, aqui foi colocado para que a gente observe que o móvel percorre distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais. No caso aqui, olha, são 4 metros em cada 1 segundo. Logo, a velocidade escalar é constante, tá? Assim, a gente escolhe aqui o intervalo de tempo de 2 segundos a 5 segundos. E a gente vai ter o seguinte, né? A velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo, que nada mais é do que você fazer a subtração do espaço 2 menos o espaço 1. Aqui, no caso, vai ficar 15 menos 3, 15 relacionado a 5, 3 relacionado a 2, e 5 menos 2. Tá? Então, aqui nós temos 15 menos 3, 12, 5 menos 2, 3. Essa divisão aqui é exata, 12 dividido para 3 são 4. Então, a velocidade média aqui é dada em 4 metros por segundo. No item B, pede o movimento, né? Se ele é progressivo ou retrógrado. O que nós observamos aqui? Ó? A gente vem direto aqui, né? Nesse espaço aqui, em metros. Observem que ele está indo de números negativos para números positivos, né? Ou seja, ele está no sentido crescente. Algebricamente, ele está crescendo com o tempo, né? Quando acontece isso, o móvel está caminhando nesse sentido positivo da trajetória, a gente diz que o movimento é progressivo e sua velocidade é maior que zero, tá bom? Então, mais um exemplo aí, um exemplo resolvido para esclarecer melhor para vocês, tá bom? E aí a gente vai continuar nos próximos vídeos, já trabalhando a questão da aceleração escalar, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos para vocês. Aceleração escalar média. Vamos agora trabalhar a aceleração escalar média. Em quase todos os movimentos de um corpo, a velocidade muda de valor no decorrer do tempo. Assim, considere um carro cujo velocímetro indica, num certo instante t igual a zero, a velocidade de 5 metros por segundo, que equivale a 18 km por hora. Se, por exemplo, um segundo após pisar no acelerador, o velocímetro indicar 15 metros por segundo, que equivale a 54 km por hora, podemos dizer que a velocidade do carro aumentou de 10 metros por segundo em 1 segundo. Nesse caso, dizemos que o carro teve um arranque, isto é, recebeu uma aceleração. A aceleração é responsável pela variação lenta ou rápida da velocidade e relaciona duas grandezas, que é a variação de velocidade e o tempo. Para definirmos a aceleração escalar média, vamos considerar um móvel percorrendo a trajetória da figura. Tá? Então, nós temos aqui o móvel, né? Aqui, ó, a gente está percorrendo aqui essa trajetória. Tá? E nós temos o tempo 1, tempo 2,
E aqui, olha, nós estamos trabalhando agora essas duas grandezas, tá? É tempo e velocidade, tá? Então, nós vamos estar trabalhando aqui essa velocidade relacionada ao tempo. Temos velocidade 1, que é a velocidade no instante t1, e a velocidade 2, que é relacionada à velocidade no instante t2, tá? A variação da velocidade, assim como a variação de espaço, vai ser sempre v2 menos v1. E a variação do tempo nós já sabemos, né, que é t2 menos t1. Intervalo de tempo na variação aí da variação de velocidade. Define-se como aceleração escalar média entre os instantes t1 e t2 a grandeza, aceleração média dada por aceleração média é igual a delta v, que é a variação de velocidade dividido pela variação do tempo, né? Que é igual a v2 menos v1 dividido por t2 menos t1, tá bom? No exemplo anterior, a aceleração média do automóvel agora a aceleração média aqui é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, que equivale a variação da velocidade, velocidade 2 menos velocidade 1, então 15 menos 5. E a variação do tempo, tempo 2 menos tempo 1, 1 menos 0, continua 1, né? Então 15 menos 5 dá 10, 1 menos 0, 1, 10 dividido para 1, dá 10 metros por segundo ao quadrado. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade da aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Se indica por metro, barra, né, que é por segundo ao quadrado. Podemos utilizar também a unidade quilômetro por hora ao quadrado, tá? Então, o que quilômetro por hora ao quadrado representar? Aceleração escalar instantânea. A aceleração escalar instantânea é o que corresponde a um instante dado, tá? Para tanto, devemos reduzir cada vez mais o intervalo de tempo, tornando próximo de zero. Tá? Então, aqui nós temos que a aceleração é igual ao limite, né, da aceleração média, onde a variação do tempo tende a zero. Tá? Então, isso aqui é igual ao limite onde a variação do tempo está tendendo a zero, implica na variação da velocidade dividida pela variação do tempo, tá? Essa variação do tempo tende a zero. A é a aceleração escalar instantânea. Aqui, esse A corresponde à aceleração escalar instantânea, tá? Considerando a variação do tempo tendendo a zero. Vamos continuar. Vamos lá. De acordo com o ensinar da velocidade e da aceleração, podemos ter dois tipos de movimentos, acelerado e retardado. Tá? Movimento acelerado é aquele no qual o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Para que isso ocorra, devemos ter a velocidade e a aceleração com o mesmo sinal. Então, movimento acelerado, se somente se a velocidade vezes a aceleração for maior que zero, tá? Por exemplo, um móvel percorre a trajetória da figura e o motorista pisando no acelerador é exemplo disso. Velocidade igual a zero, né? Aqui nós temos a aceleração maior que zero, né? Então, a velocidade vezes a aceleração aqui é maior que zero, tá? Logo, aqui nós temos um movimento acelerado, tá? No segundo, movimento retardado é aquele no qual o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Nesse caso, devemos ter a velocidade e a aceleração com sinais contrários. Movimento retardado, se somente se a velocidade vezes a aceleração for menor que zero. Como exemplo, podemos ter um carro freando ao se aproximar de uma pessoa, né? Então, aqui a velocidade ela é maior que zero, mas a aceleração vai diminuindo, então ela vai ficando menor que zero. Tá? A velocidade vezes a aceleração, isso implica dizer que a velocidade vezes a aceleração ela é menor que zero. Aqui, olha, no instante zero, né?
e está a 60 km por hora. Aí, em 0,5 de horas, ele já vai reduzindo para 40, em 1 hora já está em 20, em 1h30 ele zero. Então, ele vai aqui, olha, a velocidade média dele vai reduzindo. Então, isso aqui configura um movimento retardado, tá? Não confundam, tá? Existe o movimento progressivo e o movimento retrógrado com relação a sentido, tá? Espaço, né? Onde vai crescendo, vai avançando de acordo com o espaço. O movimento acelerado ou retardado, ele já é relativo à velocidade, tá? Ele faz referência à velocidade da aceleração, tá? Então, não confundam esses movimentos, que eles são classificados diferente um do outro, ok? Vamos agora para os exemplos resolvidos, né? Um ponto material em relação a um determinado referencial tem a velocidade em função do tempo, indicada na tabela. Observem aí a tabela, nós temos o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Pedem-se, letra A, velocidade inicial do ponto material. O que seria isso? Velocidade inicial do ponto material. Vamos ver, né? A velocidade inicial é determinada quando t igual a zero. Portanto, quem é a velocidade inicial aqui? Ó? Aqui nós temos tempo igual a zero. Velocidade inicial, então, é 3 metros por segundo. Tá aqui, ó. No B, nós temos a aceleração média do ponto material no intervalo de 1 segundo a 5 segundos. Né? Como é que é feito isso? Nós temos aqui o T1 igual a 1 segundo, V1 igual a 5 metros por segundo. T2 é igual a 5 segundos e o V2 é igual a 13 metros por segundo. Então, vamos fazer esse cálculo aqui da aceleração média do ponto material aqui, né? Que nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, V2 menos V1 vai ficar 13 menos 5. E o T2 menos T1, 5 menos 1, né? Aí aqui nós vamos ficar com o quê? 13 menos 5, 8, dividido para 4, 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C está pedindo a classificação do movimento em acelerado ou retardado, tá? Efetuando a leitura da tabela, verificamos que o módulo da velocidade cresce com o tempo, portanto, o movimento é acelerado, tá? Então, aqui, olha, vai crescendo, né? 3 metros por segundo, depois 5, depois 7, enfim, vai aí crescendo. Então, isso configura aqui a velocidade desse movimento, aí ela vai crescendo com o tempo. Então, ele se classifica como movimento acelerado, tá bom? Finalizada a apostila, a gente vai orientar sobre a questão das atividades, tá? Nós temos a atividade avaliativa de física do segundo período, ela equivale a 2,5 pontos. São só 5 questões, bem simples, bem fáceis. Você lendo com atenção a apostila, você consegue identificar a forma de resolver, tá? Então, não esqueçam de fazer o preenchimento aqui, porque isso é muito importante. Coloque o nome do professor ou da professora direitinho aqui, porque vocês têm que conhecer quem são os professores de vocês, né? O nome. O aluno tem que colocar o nome aqui, tá? Aluno ou aluna, seu nome completo, bem bonitinho, para o professor identificar legal. A série é o primeiro ano, só que nós queremos saber qual é a turma, tá? Qual é a turma, você coloca aqui qual é a sua turma. A data de entrega é dia 18 agora do mês de março, tá? Então, tente fazer antes, com bem antecedência mesmo, não deixa para cima da hora. Faz a tua atividade, tira as tuas dúvidas no PV do professor, ou lá no grupo da turma, nós temos o grupo das turmas, né? Então, pode tirar as dúvidas lá, que a gente vai estar orientando vocês também por lá pelo grupo do WhatsApp. Vamos ver aqui a atividade com as 5 questões. Primeira, transforme o que se pede. 72 km por hora em metros por segundo. Nossa, isso aqui está muito fácil. É só você voltar lá naquele slide que transforma, sem fazer cálculo isso aí. Letra B, 1.400 metros por segundo em quilômetros por hora.
Fácil também, dá para acertar legal isso aí. Façam um cálculo, tá? Como tá fazendo essa pergunta, tá pedindo para transformar, a gente quer os cálculos, tá? Não coloca só o resultado não, porque vai diminuir aí a pontuação. Faz o cálculo e demonstra que você calculou para chegar no resultado. Um carro faz o percurso de 600 km entre Belém e Maracanã, com velocidade média de 60 km por hora. O trecho entre Maracanã e Imperatriz, distante 400 km, é feito com velocidade escalar média de 80 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do carro no percurso de Belém a Imperatriz? Muito parecido com o exemplo que a gente fez lá. Então, segue direitinho o que a gente fez lá. Não mistura os números, não mistura as informações, tá? Segue aquele roteiro, mas com essas informações aqui que você vai conseguir fazer direitinho essa questão e assegurar uma pontuação aí, tá bom? Terceiro, o motociclista faz um percurso de 800 metros com velocidade média de 20 metros por segundo. Calcule o tempo gasto no percurso. Nossa, essa questão tá dada, olha. Não nem precisa fazer cálculo, olha. E a gente olha e já vê o resultado, né? Mas vocês precisam fazer o cálculo, porque a gente quer corrigir os cálculos de vocês, tá bom? Porque tenho certeza que vocês aprenderam a fazer esse cálculo aí. Vamos lá para as duas últimas questões. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual é o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com algum obstáculo? Olha como é interessante a física, né? Você numa direção de um automóvel, aí você não pode cochilar. Pode custar a sua vida ou a vida das outras pessoas, né? Dependendo do que pode acontecer. Faça esse cálculo aí que você vai entender de que perigo eu estou falando, tá? E é bem simples esse cálculo aí, vocês dão conta porque vocês são inteligentes, tá bom? Quinta e última questão. Um móvel se movimenta sobre uma trajetória retilínea e tem velocidade em função do tempo indicada pelo quadro. Temos o quadro aí, né? Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, tá? Observem aí os valores. O que é que se pede? A aceleração média do móvel no intervalo de 0 a 6 segundos. Nós vimos, né, no slide anterior. E letra B, a classificação do movimento em acelerado ou retrógrado, tá? Nós vimos também isso. Então, dá uma estudada aí, assiste esse vídeo, essa videoaula. Espero ter ajudado, tá bom? E nós vamos nos encontrar no dia 18 lá para receber o material de vocês. Eu espero que já esteja bem mais organizado que o primeiro, tá bom? E aí a gente consiga ter um êxito maior nesse segundo período, tá bom? Até lá. Fiquem com Deus.